Desculpa aí, gente, entrou uma ligação, mas eu acho que está dando para entender bem. Eu estou falando de diplomacia e as organizações multilaterais que a ONU ela tenta fazer com todos os países. Primeiramente, a gente tem que pensar que o caminho para a resolução desses conflitos mundiais é através do diálogo, é através de você ceder uma parte do que está em conflito para que a gente possa entrar num acordo com todos. Então é bom a gente pensar assim: a mediação entre os países, entre os estados, resolução de conflitos internacionais, principalmente política externa econômica, tá bom? Objetivo de negociar conflitos armados, tudo isso é objetivo da ONU. Quais são esses objetivos das organizações multilaterais? Então, vai ser aquelas em que eles vão participar, todos os países, Assembleia Geral, como o livro vai mostrar para a gente, para eles tomarem decisões de negociar conflitos armados, evitar essas questões de ordem econômica, política por fronteira, como a gente falou agora da Crimeia com a Ucrânia. Há pouco tempo agora caiu um avião lá na Ucrânia e ficou sabendo-se que foram os russos que derrubaram por conta dessa separação. É bom a gente pensar que a ONU, ela, a partir de 45, ela vai ser criada principalmente no período do mundo bipolar. Só para lembrar, o mundo bipolar, a partir de 45 até 92, eu com dois polos de atração, um capitalista, outro socialista, e aí eles criam um conselho de segurança onde cinco países, tá? Cinco países conseguem dominar todo o cenário internacional: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Eles têm o poder de veto, quase poder de veto, né? Que quando a gente fala da invasão em 2003 dos Estados Unidos lá para capturar o Saddam Hussein, não foi com a aprovação da ONU, tá bom, gente? Então o Conselho de Segurança da ONU, ele tem um poder decisório, poder de veto. Junto com eles, esses cinco têm um poder de veto. Só que tem mais 15 que faz parte dessa reunião. E aí a gente estava falando de ajuda humanitária, é onde o livro vai apresentar para vocês a ajuda que o Brasil dava lá a Porto Príncipe, lá no Haiti, né, mostrando que o Brasil tem bons diplomatas, tem capacidade de ajudar através do seu exército, através da marinha, através da aeronáutica, do poder militar, mas o grande objetivo era eles terem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tá? Isso por conta de, em 1949, tá? A ONU ela apoiou a criação da OTAN. Que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi uma comissão entre os países juntando uma parte do seu exército e colocando eles o quê? Como capitalistas, como apoiadores do regime que os Estados Unidos controlavam. Ao mesmo tempo, a União Soviética ela faz o Pacto de Varsóvia, integrando os países da Europa Oriental, integrando o objetivo militar, um pacto entre eles para que eles pudessem, possivelmente, combater o capitalismo nesse período, tá? E aí é bem importante a gente pensar, gente, que a ONU ela tem alguns organismos multilaterais que é muito importante a gente falar. O livro está falando para vocês, eu estou adiantando aqui para vocês. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, função de atuar contra a fome e a pobreza. Nós temos também a Unesco, tá? Que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Questão de educação, intervenção nos países, patrimônio histórico. A ONU que determina algumas regras. Tá? Nós temos a Unicef, né? Ouvimos muito falar de Unicef, que é para a infância, com o grande objetivo de promover os direitos da criança e do adolescente, né? A gente tem até aí como é que se fala, a Globo fazendo aquele programa de final de ano que eles ajudam algumas instituições
né, os artistas fazendo show, e aí o Unicef está sempre junto com eles. Nós temos a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que nós estamos vendo, ouvindo direto, atuação direta na saúde da população, né? Tem algumas pessoas que, infelizmente, estão acompanhando aí fake news, falando que a ONU não sabe, a OMS não sabe de nada. Quem tem que determinar o que é melhor é o médico, a organização de saúde do país, né? Ali são vários especialistas, é bem importante a gente pensar nisso. A PNAD, gente, que eu falei ainda há pouco, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Acabar com a pobreza no mundo, fazer com que as pessoas tenham como se alimentar. E pensando em todos esses requisitos, né, a ONU ela vai ser bem importante para mediar. O Alto Comissariado da ONU, a Acnur, a ONU Mulheres, proteção contra ao feminicídio, né? Lembrei, proteção de mulheres e meninas, né? Luta de igualdade de gênero, né? A gente tem uma parte da ONU que trata sobre esse assunto. É bem importante que a ONU, essas são as principais agentes, assim como o Banco Mundial também, tá bom? E eles fazem conferência para que eles possam atuar ajudando. E aí tem uma foto que vai aparecer os brasileiros com capacete azul. Aquele capacete azul representa que aquele exército ali também está sendo controlado pela ONU. Ele está assumindo uma missão de paz, pensando nos direitos humanos, direitos internacionais, tá bom? E aí a gente começa a perceber que esses conflitos são vários, em vários lugares, conflitos genocida lá no Camboja, a guerra do Vietnã, conflitos no Oriente Médio, genocídio em Ruanda, que eu cheguei a comentar aqui, das tribos Hutus e Tutsis, tá bom? Então a vulnerabilidade é em em todos os continentes. Seja no Oriente Médio, América Latina, povos índios que lutam até hoje aqui no Brasil, assim como lá no Canadá também. Sem se falar da população de vulnerabilidade social lá do Sudeste Asiático, da África, tá? Então a ONU ela está intervindo sobre isso. E o capítulo também está falando sobre a formação territorial dos Estados Unidos, né? Se a gente pensar as 13 colônias lá antes da independência dos Estados Unidos, né? As 13 colônias foram importantes porque elas se rebelaram. E vocês vão ver no livro que os Estados Unidos ele foi se formando um império, né, anexando alguns territórios e negociando outros. Né? Só para a gente ter uma ideia, tem um mapa que mostra para vocês que o Texas foi anexado em 1845, em 1846 o Oregon, lá na divisa com o Canadá, foi negociado com a Inglaterra, a Louisiana foi comprada da França, a Califórnia e o Novo México foram tomados, olha a palavra, tomados do México em 1948. Aí em 1953 eles compram a parte sul da Califórnia do México. Tem até a frase de um dos presidentes um dos presidentes dos Estados Unidos que ele fala assim: coitado dos mexicanos, tão próximo dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Essa frase ela fica marcada para que todos pensem que assim, estar próximo aos Estados Unidos é uma dificuldade muito grande. Tá? Isso a gente termina esse vídeo aqui, a gente vai para a aula daqui a pouco e a gente consegue explicar mais um pouquinho, olhando o livro de vocês, indo lá na página de vocês, colocaria alguns exercícios para vocês fazer também, tá, gente? Beijo aí no coração de vocês.